temos que pensar onde nós estamos fixando os nossos olhos, porque aqui no versículo 1 ele fala sobre isso, e depois ele fala sobre Malaquias ser o último profeta. E aí depois que há esse tempo de silêncio, aqui nós podemos ver que eu tenho quase certeza, gente, eu não tenho certeza porque não fala na Bíblia exatamente, mas imagina vocês passarem por 400 e poucos anos de silêncio do Senhor. Quando Deus fala alguma coisa, Deus traz uma profecia, e a última profecia de Malaquias foi que viria um menino que se chamaria Messias para salvar a eternidade. E isso vem sobre o Velho Testamento. Mas imagina, nós ouvimos uma promessa que viria alguém salvar a gente, mas durante 400 e poucos anos havia um tempo de silêncio. Um tempo que nós não ouvimos mais a voz do Senhor através de profecias. Deus não falava mais com aquele povo. Desculpa. E então imagina, nós recebemos profecias vindas do Senhor, a gente ter certeza que é do Espírito Santo, mas viver esse tempo de silêncio. E eu acredito que aquelas pessoas, durante esse tempo, muitas pessoas perderam a sua fé. Muitas pessoas com certeza perderam a sua fé em Cristo, perderam a sua fé naquilo que o Senhor tinha falado por conta de um período de silêncio. E isso muitas das vezes acontece conosco, que nós perdemos a nossa esperança. Mas aqui a esperança que o povo estava esperando era Cristo. Era Jesus. Jesus é a esperança do mundo. Cristo, o nascimento de Cristo foi a esperança que nós tivemos. Cristo, ele já veio para a terra com o objetivo de morrer por nós. O propósito de Jesus Cristo, quando ele veio na terra, quando ele nasceu, desde quando Deus mandou um anjo para falar sobre Maria, era que ele iria salvar a gente através da vida dele. Então, eles perderam isso. E a esperança deles era um Cristo. Porque aqui fala, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Então quer dizer que sim, tinham muitas pessoas que estavam aflitas. Tinha muitas pessoas que estavam passando por momentos de escuridão, por momento de aflição da sua alma, porque eles não tinham aonde colocar a sua esperança. E nós, quando nós não temos aonde fixar os nossos olhos, quando nós não temos o que colocar a nossa esperança, acontece isso. E onde eles fixaram os olhos deles, eles andavam perdidos. Eles eram um povo que andavam perdido antes de Cristo. Quando nós não colocamos a nossa esperança em Cristo, quando nós não colocamos a nossa esperança em Jesus, nós vivemos uma vida rasa, uma vida que não agrada a Deus. Nós vivemos uma vida de esperança falsa, porque como nós não temos Cristo para colocar os nossos olhos, para colocar aquilo que nós acreditamos, nós começamos a colocar nossas esperanças em pessoas, em palavras de pessoas, em palavras de outras coisas que não vêm do Senhor. E aqui nós podemos ver que aquele povo passava por trevas, passava por dificuldade. Eles perderam a fé deles, eles perderam a esperança. Então aqui a nossa pergunta é: aonde hoje nós estamos colocando a nossa esperança? Hoje nós temos certeza do sacrifício que Jesus fez por nós. Nós temos certeza do amor que tem por nós. Mas mesmo assim nós somos pessoas falhas. Nós somos pessoas que, mesmo Deus fazendo tudo o que Ele faz por nós, nós colocamos a nossa esperança em pessoas, em palavra que as pessoas falaram, ou em relacionamento, em amizades. Nós colocamos esperança em dinheiro. Que se eu tiver dinheiro, eu vou conseguir fazer isso, eu vou conseguir fazer aquilo. Não, muitas vezes nós colocamos a nossa esperança apenas na nossa família. Nós idolatramos a nossa família. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer que nós fixamos os nossos olhos a Ele, porque quando nós só olhamos para Ele, quando o nosso alvo é Ele, tudo que nós vivemos é sobre Ele. Então a sua fé está nele, a sua esperança está nele. E aqui nós podemos ver que durante esse tempo eles passaram por momentos de aflições. Mas eu fico pensando, que povo ingrato nós somos. Por causa de um tempo que Jesus ficou sem falar com eles, mesmo Jesus já tendo feito tudo que Ele fez por nós, mesmo Jesus permitindo que nós estivéssemos aqui, mesmo Deus naquela época fazendo tudo que Ele fez sobre aquele povo, toda aquela história que já havia, eles perderam a esperança. E muitas das vezes nós somos como esse povo, pessoas ingratas.
que por conta de Deus ficar algum tempo sem falar conosco, por conta de Deus não fazer o que nós queremos, não falar na hora que nós queremos, não fazer na hora, eu bati o pé, eu quero agora, então Deus tem que me dar agora. Nós vivemos um povo ingrato. E por conta da nossa ingratidão, nós passamos por trevas, nós passamos por aflições, nós passamos por problemas familiares, problemas financeiros. Porque quando eu falo de esperança, eu falo que nós temos que colocar a nossa esperança 100%. Eu falo na área financeira, na sua área escolar, na área do seu trabalho, em todas as suas áreas nós temos que colocar a nossa esperança em Cristo. Então não adianta nós termos dinheiro, ok, mas a minha esperança está no dinheiro. Eu vou conseguir porque eu tenho dinheiro. Ou eu vou conseguir porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aqui no Isaías capítulo 8, não precisa colocar não, pastor. Versículo 17 diz assim: esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó, e nele porei a minha esperança. Nele porei a minha esperança. Eu posso ver como está nessa versão? Eu confiarei nele, esperarei pelo Senhor. Será que nós realmente estamos esperando por Cristo, mas entregando a Ele? Porque aqui eu acredito que teve muitas pessoas que acreditaram de fato e acreditaram até o último segundo. Porque é como, se eu não me engano, o pastor pregou quinta-feira. Um dia para Jesus pode ser 400 anos. E 400 anos para Jesus pode ser um ano. Então será que nós estamos esperando verdadeiramente no Senhor? Ou toda hora nós perguntamos: ai, porque Deus, o Senhor prometeu. O Senhor prometeu que ia fazer isso, o Senhor prometeu que iria fazer aquilo. Jesus prometeu, mas Ele só veio cumprir, só foi cumprir a promessa que Ele tinha feito sobre aquele povo, sobre nós, 400 e poucos anos depois de a última profecia. Porque aqui Deus promete desde o começo do Velho Testamento que viria um Salvador. E isso a gente não tem. Tem mais ou menos, pastor, um estudo de quantos anos viria isso? Desde o começo do Velho Testamento? Não, né? Anos no total, de tudo. Esquece. Enfim, aquele povo, eles esperavam. Tiveram pessoas aqui desde o começo que pregavam sobre isso, mas morreram sem ver a volta de Cristo, sem ver o nascimento de Cristo. Vocês têm noção, eles pregarem sobre uma coisa, falar que vai acontecer uma coisa, mas não verem essa coisa acontecendo? E nós muitas das vezes somos tão ingratos por Cristo, sendo que essas pessoas, sem ao menos ter visto Jesus Cristo, elas confiavam e creram e espalhavam para as outras pessoas. E nós que temos acesso a saber e ter a plena certeza que Cristo mandou o único filho dele, com o propósito já. Ele não teve aquele propósito no meio da caminhada dele, Deus falou: você vai morrer. Não, ele sabia que tinha nascido para isso. Esse foi o propósito. Ele veio como a esperança do mundo. Ele tem que ser a nossa esperança. Nós temos que confiar 100% nele. E aqui nós podemos ver que a nossa esperança veio do impossível. A nossa esperança nasceu do impossível. Cristo, ele nasceu por meio do impossível. Gente, isso é impossível, uma mulher virgem ter um filho. Cristo, ele já veio do impossível. Então, porque muitas das vezes nós falamos: não, isso é impossível, não vai acontecer. Se a nossa esperança já veio de um cenário impossível, muitas das vezes você está vivendo por um cenário que as pessoas falam que não é possível, que não vai dar certo. Mas se Cristo te prometeu, por que não vai dar certo? Isso é porque nós estamos perdendo a nossa esperança no Senhor. Nós não podemos perder a esperança naquele que é a esperança. Nós não podemos, se nós temos certeza que veio dele, porque nós muitas das vezes perdemos isso. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 10, eu peço que vocês abram as suas Bíblias. Diz:
Lucas capítulo 2, versículo 10 diz: não tenham medo, pois trago... Eu vou ler daqui. Então o anjo lhes disse: não tenham medo, pois trago boas novas, de grande alegria para todos vocês, que são para todo o povo. Pode passar. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O anjo, quando ele vem, ele não vem com uma notícia triste. Ele já vem: eu trago alegria para vocês, eu trago notícia boa para vocês. O nosso Salvador vai nascer, está vindo o nosso Salvador. Irmãos, quando Cristo ele vem, ele não vem com notícias ruins. Ele vem com boas notícias, alegria, porque Cristo é a alegria. E às vezes quando nós perdemos a esperança, nós perdemos a alegria. Nós cristãos não podemos perder a nossa alegria em Cristo, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança. Se nós somos cristãos e nós falamos que temos fé nele, porque muitas das vezes nós nos abatemos com coisas supérfluas. Por quê? Por quê? Sendo que Ele é a nossa alegria. Muitas das vezes nós passamos por um momento de tristeza. É normal um cristão passar por um momento de tristeza, porque nós somos humanos. Jesus, na Bíblia, fala que Ele chorou.